Nós temos muitas exigências para a igreja. Eu vou citar algumas delas. Nós queremos que a igreja seja receptiva, não é? Nós queremos que a igreja seja calorosa. Nós queremos que as músicas sejam do jeito que nós gostamos, que os horários sejam cumpridos à risca, que tenhamos mais programações para determinadas faixas etárias, queremos ter mais momentos em comunhão e etc. Queremos muitas coisas. Poderia listar aqui uma lista enorme de coisas que nós queremos da igreja, exigências que nós fazemos para a igreja. Nenhuma dessas coisas está errada. Porém, essas coisas não são a coisa principal que Deus se preocupa. De novo, essas coisas não estão erradas, mas não é a coisa principal com a qual Deus se preocupa e que Deus exige da igreja. O que Deus se preocupa, eu vou já dizer claramente, é com a santidade da igreja. Lembra que Efésios 5, o texto que nós lemos na liturgia, diz que Cristo entregou a sua vida para santificar a igreja. Ele não entregou a sua vida para mais nada, mas sim para santificar a igreja. E é nisso que ele está comprometido em fazer. E é nisso que também nós devemos nos empenhar em fazer. É sobre isso que o texto que nós leremos essa noite fala. Ele fala sobre uma das coisas que precisa acontecer para que a igreja seja santa. Mas justamente essa coisa que o texto fala que nós devemos fazer para que a igreja seja santa, nós preferimos não fazer muitas vezes. O que eu vou falar hoje à noite não é muito famoso. Não é visto com bons olhos por grande parte das comunidades atuais. Não é uma coisa que você vai sair daqui com seu coração cheio. Existem algumas coisas que precisam ser feitas para que a igreja se santifique. Mas diferente de outras coisas, como por exemplo, oração e leitura bíblica, que aonde quer que eu pregue, as pessoas vão fazer assim, ó. Nossa, pastor, que palavra! A gente precisa mesmo orar mais e ler mais a Bíblia. Mas diferente dessas coisas, o que esse texto nos mostra que também é necessário para que haja santidade na igreja, não é muito popular e certamente muitos não gostam. Eu vou deixar vocês na surpresa do que é isso e vou falar apenas depois que nós lermos o texto bíblico. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 13. 1 Coríntios 5, 1 a 13. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, é por isso que eu tentei gerar esse suspense, para que você, na leitura do texto, procure o que é essa coisa que precisamos fazer enquanto igreja para que sejamos santos, mas que não é muito popular e muitos de nós não gostamos. 1 Coríntios 5, 1 a 13. A palavra de Deus diz assim: comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube que um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei esse homem. Em nome do Senhor Jesus, convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito, e o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do velho fermento, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão,
fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Quando eu lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, eu não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar o que estão dentro. Deus julgará os de fora, porém eliminem o mal do meio de vocês. Contexto. Havia imoralidade sexual sendo tolerada dentro da igreja de Corinto. Que nem os pagãos, ou seja, pagão aqui é todo aquele que não é cristão, que nem os cristãos da época toleravam. E dentro daquela igreja de Corinto tinha imoralidade tal que nem pessoas não cristãs toleravam. E o que era tolerar imoralidade na visão de Paulo? Tolerar imoralidade é aquilo que Paulo diz no versículo 2. Não estavam lamentando e nem respondendo adequadamente. Não quer dizer que todo mundo estava dormindo com a madraça, que era o pecado daquele homem ali que Paulo entrega a Satanás. Não quer dizer que a igreja toda estava fazendo isso. Porque se fosse a igreja toda fazendo isso, Paulo não tinha se referido apenas àquele homem. Mas ele fala para a igreja que o problema da igreja é que ela tinha tolerado aquele pecado. Que nem os pagãos toleravam. Repito, e como que a igreja tolerava? Ela não se lamentava e ela não respondia adequadamente. E a pergunta é, o que seria responder adequadamente na visão de Paulo nessa circunstância? Exclusão. Essa é a palavra que a gente não gosta. Excomunhão. O final de um processo disciplinar eclesiástico. Ou seja, Paulo está dizendo com todas as letras, quando uma igreja tolera certos pecados, ou seja, a imagem de uma igreja que tolera certos pecados é quando ela não lamenta e quando ela não exclui. E por que eu estou colocando muita ênfase nisso? Porque nós vivemos uma época da aceitação. Embora seja uma época esquisita, porque enquanto se prega aceitação, é a mesma época do cancelamento. Mas, de fato, a nossa época nos diz para aceitarmos. Mas a Bíblia diz não. Fazer isso é tolerar o pecado. E Paulo está sendo muito duro com aquela igreja por conta disso. Muitas vezes também não lamentamos imoralidades em nosso meio. Talvez quando a imoralidade é nossa, ou quando a imoralidade é de alguém muito próximo a mim, alguém que eu amo, alguém que eu gosto, alguém que eu admiro. E então nós toleramos. A gente diz, mas quem não peca, né? Todo mundo é pecador. Coitado, irmão, sabe? Olha, ninguém está falando das coisas boas dele, né? Mas agora o pecado ele quer falar. Não lamentamos porque já estamos muito acostumados. Não lamentamos porque nos sentimos também culpados. Não lamentamos porque toleramos por muito tempo e a nossa consciência já foi endurecida. Ou numa linguagem bíblica, a nossa consciência já foi cauterizada e por isso não lamentamos mais. E muitas vezes também não lidamos com a imoralidade adequadamente, ou seja, excluindo, porque achamos e constantemente dizemos
que isso seria falta de amor. Ai, é falta de amor. Credo, excluir alguém. Não, a gente tem que aceitar as pessoas. Excluir é falta de amor, pastor. As pessoas constantemente perguntam, mas pastor, cadê o amor? Parece que o amor se esfriou de nosso meio. O problema é que, infelizmente, a nossa mentalidade a respeito do amor tem sido mais moldada pelo padrão secular do que pela Bíblia. Achamos que amor é apenas aceitação irrestrita. Não confrontação, não exortação, não disciplina e certamente não exclusão. Colocamos a disciplina em oposição ao amor e deliberadamente escolhemos o amor quando convém. Mas esse é um terrível erro. Enquanto colocamos a disciplina em oposição ao amor, sabe o que acontece? Nós não amaremos de fato. E também não seremos santificados, enquanto toleramos o pecado em nosso meio em nome do amor. Não amaremos e nem seremos santificados. Não amaremos de fato sem a disciplina, porque não é amor deixar que o pecador continue enganado e preso ao seu pecado. Não é amor isso. Não é amor deixar um cego não vendo o caminho e tropeçando em todo lugar. Também não é amor para com as vítimas que sofrem as consequências do pecado dessa pessoa, que precisa de disciplina. Talvez um cônjuge, talvez os próprios filhos, talvez os pais, os irmãos, empregados, patrões, ou algum irmão em Cristo. Nós temos que ter amor pela pessoa, um amor que leva à disciplina, e um amor à comunidade que está sofrendo por conta do pecado daquela pessoa. Não queremos julgar ninguém, mas basta alguém insinuar a disciplina, então estamos prontos para julgar essa pessoa. Olha, a gente não deve julgar ninguém. Ah, mas eu acho que as pessoas devem ser disciplinadas porque a Bíblia fala, você não tem amor. Julgamos apenas quando convém. Toleramos muitos pecados, mas não suportamos tolerar aqueles que não querem tolerar os pecados. Vou repetir. Toleramos muitos pecados, mas não suportamos tolerar aqueles que não querem tolerar os pecados. Mas na Bíblia, disciplina e amor não são coisas contrárias. Elas estão profundamente entrelaçadas. No versículo 1 do texto que lemos, Paulo diz, comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. É uma vergonha para o Evangelho quando comenta-se por toda parte que há imoralidade no meio de vocês. Isso é uma vergonha, isso é uma desonra para o Evangelho. Percebe? Paulo está dizendo, as pessoas de fora da igreja, está todo mundo comentando, está nos jornais da cidade. O que está acontecendo no meio de vocês. Devemos zelar pela honra do Evangelho. Nós carregamos o nome de Cristo conosco. E quando toleramos essas coisas, é o nome de Cristo que tem sido profanado aí fora. Devemos zelar pela honra do Evangelho da mesma maneira que devemos nos preocupar com o pecador em disciplina. Às vezes a gente foca tanto, mas a gente tem que amar o pecador. E a gente esquece que tem toda uma honra do Evangelho que está sendo manchada e simplesmente nós esquecemos. Embora o texto fale sobre imoralidade sexual aqui, por favor, não se limite a esse pecado, ok? Aqui é só um exemplo específico que estava acontecendo naquela igreja, mas Paulo não está dizendo que esse é o único pecado, que esse é o único problema. Porque talvez alguém possa estar olhando aqui, pastor, mas para que isso? Ninguém está aqui dormindo com a madrasta. Todo pecado é passível de processo disciplinar. E processo disciplinar aqui eu não estou querendo dizer exclusão. A exclusão é uma das possibilidades finais de um processo disciplinar, que pode chegar na exclusão ou não. A exclusão ou excomunhão é o resultado da disciplina nos casos em que a pessoa continua obstinada em seu pecado.
Ou seja, quando confrontada muitas vezes e a pessoa decide permanecer naquele pecado após várias confrontações, ela deve ser excluída, excomungada da igreja. Ou em casos que pecados foram feitos de maneira pública, e isso feriu a glória do nome de Cristo para toda uma comunidade ao redor, esses pecados devem ser tratados de maneira pública. Ou quando os pecados são notórios. E aqui basta eu dizer que existem sim pecados maiores do que outros. E vira e mexe ainda eu escuto alguém falando, pastor, mas não existe pecadinho e pecadão. Não, pecadinho não, porque seria diminuir o pecado. Mas pecadão para cima há uma gradação. Existem pecados maiores do que outros e eu não quero gastar muito tempo, mas eu preciso dar alguns exemplos para você não confiar na minha palavra só. Alguns exemplos bíblicos. Quando Jesus fala da trave do cisco, primeiro tire a trave do seu olho, para depois tentar mexer com o cisco no olho do seu irmão. O que ele está fazendo? Gradação de pecado. Existem pecados que são traves, existem pecados que são ciscos. Tem pecados maiores na sua vida que você não tem prestado atenção e quer cuidar do cisco do olho do seu irmão. Tire primeiro a trave do seu olho e depois vai cuidar do seu irmão. E depois vai. Não é cuide de cada um da sua vida. Tire primeiro, porque seu pecado é grande. Depois vai ajudar o outro. Um outro exemplo. Provérbios diz que 6 coisas Deus odeia e a 7ª ele abomina. Percebe a diferença de odiar e abominar? E ele cita várias coisas e a última ele diz, aquele que semeia contenda entre irmãos, Deus abomina. Existem também o texto lá em João que fala sobre o pecado para a morte. Que mesmo que nós não saibamos que tipo de pecado é esse, porque João não nos deixa muito claro, mas nós sabemos que existe um pecado que é maior a tal ponto que João falar que esse é um pecado para a morte. E esse próprio texto aqui de 1 Coríntios 5, que Paulo, mesmo de longe, diz que a tamanha ofensa que aquele homem praticou seria suficiente para excluir aquele homem da comunhão imediatamente. Qualquer outro pecado não se enquadraria nessa categoria. Mas Paulo diz, o tamanho desse pecado faz com que eu mesmo à distância digo, entreguem esse homem a Satanás, excluam esse homem da comunhão. Percebe? Pecados obstinados, pecados notórios ou públicos, devem ser tratados com excomunhão, exclusão. Versículo 3 e 4, Paulo diz, embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião, estarei com vocês em meu espírito, e o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Agora, deixa eu fazer um destaque aqui. Paulo era um apóstolo, alguém com a chancela do próprio Cristo, para falar em seu nome. E mesmo Paulo, com autoridade apostolar, mesmo que ele tenha condenado aquele homem à distância, porque ele representava Jesus Cristo naquele momento, tinha autoridade dada por Jesus Cristo para assim fazer, ainda assim, ele ordenou que a igreja convocasse uma reunião. Aqui um pequeno parênteses para falar de certas igrejas que aplicam a disciplina com base em uma única pessoa, geralmente o pastor. O pastor olha, alguém olhou torto para ele, está disciplinado. Semana que vem já não toca aqui. Está fora. Não é assim que funciona. Paulo, com autoridade apostolar, disse, convoquem uma reunião. E tratem seriamente desse assunto, mas convoquem uma reunião. E Paulo diz que aquela reunião teria autoridade de lidar com aquela situação, porque o poder do Senhor Jesus estaria presente. Ele diz isso no final do versículo 4. E ele está fazendo uma referência àquilo que o próprio Jesus Cristo disse lá em Mateus 18, 20, quando ele diz que quando tiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei com vocês. Geralmente a gente usa esse texto quando a gente faz reuniões de oração no meio da semana na igreja, e aí vem 2 pessoas. E a gente fala, gente, vamos orar mesmo assim, porque onde tiver 2 ou 3, Deus está com a gente. Ah, que bom. Esse texto não está falando sobre isso. Não é um texto de reunião de oração, é um texto sobre disciplina,
É o que Jesus está falando em Mateus 18. E ele diz, aonde tiverem 2 ou 3 concordando em meu nome, eu estarei concordando com vocês. Eu estarei aprovando o que está sendo decidido. A ênfase de Jesus é, um processo disciplinar não acontece com uma pessoa fazendo sozinha, mas onde tiverem 2 ou 3, aonde tiver uma reunião, eu estarei chancelando a decisão tomada. E ele está dando essa autoridade que no decorrer da história ficou conhecida como o poder das chaves para a igreja. Alguém que a igreja exclui é como se Deus estivesse desligado dos céus. E alguém que a igreja abraça é como Deus estivesse ligado nos céus. Quando nós disciplinamos em nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus está conosco. Mas, pastor, julgar não é errado? E Mateus capítulo 7, pastor, o senhor esqueceu? Mateus 7, versículo 1 diz, não julguem para que não sejam julgados. E aí? Bom, deixa eu dar um pressuposto. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem um pressuposto básico. A Bíblia não pode se contradizer. Jesus não pode se contradizer. Jesus está dizendo uma coisa em Mateus 18, e será que ele está dizendo outra coisa em Mateus 7? Mas vamos olhar para Mateus 7. O primeiro versículo de Mateus 7 diz, não julguem para que não sejam julgados. Mas o versículo 5, do mesmo contexto, da mesma pregação, Jesus diz, hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então depois você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou seja, depois de nos livrarmos daquilo que nos impede de ver com clareza, ainda devemos tirar o cisco do olho do nosso irmão. Ou seja, Jesus não está impedindo que nós cuidemos da vida um do outro, ou que nós julguemos um ao outro no sentido de, tem um cisco no olho dele. Jesus não está impedindo que isso aconteça. Mas o versículo 6 ainda é mais claro. Ele diz, não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérola aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e o atacarão. Pergunta básica. Quem são os cães? Outra pergunta básica. Quem são os porcos aqui? Percebeu? Para que você responda isso, você precisa julgar. Não é? Quem são os cães? Quem são os porcos? Mas no versículo 1, Jesus diz, não julguem para que não sejam julgados. Mas no versículo 6 ele diz, não entreguem pérola aos porcos. Ué, mas Jesus, como eu vou saber quem são os porcos? Eu vou precisar julgar para isso. Ou seja, o que é que Jesus está ensinando e o que é que ele está proibindo fazer? O que é que Jesus chama de julgamento aqui que ele proíbe? O que não podemos fazer é querermos condenar alguém no lugar de Deus. Ou fazer aquilo que só Deus pode fazer. Como, por exemplo, julgar as motivações do coração. Só Deus pode fazer isso. Eu e você não podemos. As atitudes das pessoas podem até dar indícios do que vai em seu coração, mas só Deus sabe no mais profundo íntimo que vai lá. Mas Jesus nos mandou julgar no sentido de que do que estamos expondo nessa mensagem. E Paulo repetiu isso, a mesma ordem para a igreja. Quando no versículo 12 do texto que nós lemos, Paulo diz, não cabe a mim julgar os de fora. E é isso que a gente faz bastante. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês, igreja, e PJT, cabe a vocês julgar os que estão dentro. Jesus não pode se contradizer. Paulo com Jesus não pode se contradizer. Logo, a gente precisa entender que o que eles estão proibindo no julgar é muito diferente daquilo que a gente tem usado para não disciplinar alguém na igreja. Paulo diz, cabe a vocês julgar os de dentro. Cabe a vocês julgar os de dentro. E então o versículo 5, um texto bem difícil de interpretar, Paulo diz, entreguem esse homem que está dormindo com a madrasta a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito salvo no dia do Senhor. Entregar a Satanás, o que isso significa?
Entregar alguém a Satanás é semelhante à ordem que Jesus deu aos discípulos, lá em Mateus 18, a tratar um impenitente, um pecador obstinado, como um pagão, como um cobrador de impostos, como alguém que não conhece ao Senhor Jesus. A ordem para entregar a Satanás tem paralelo numa outra epístola, em que agora Paulo, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 20, escreve sobre pessoas que naufragaram na fé, abre aspas. Dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem ensinados a não blasfemar. A ordem de Paulo para entregar uma pessoa a Satanás é o ato de excomunhão. A excomunhão expurga o mal de dentro da igreja. Os crentes, de fato, estão seguros nas mãos de Deus. E nem Satanás pode arrebatá-los da mão do Senhor. Mas se um pecador é entregue ao príncipe deste mundo, ele enfrenta a destruição. Ele não goza mais da proteção de uma comunidade cristã atenciosa e cuidadosa, uma proteção que só a igreja pode proporcionar. E a nossa esperança é que uma vez que o pecador esteja nessa situação, é que ele se arrependa o mais rápido possível e volte. E Paulo diz, eu faço isso para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. O corpo punido serve ao propósito de tornar a alma do pecador saudável antes que ele morra. Para isso, muitas vezes, Deus usa o corpo físico, o sofrimento que é infringido a este corpo, para que a alma se reconecte novamente a Deus. É isso que ele diz, para que o corpo seja punido, mas que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O presente da salvação depende do arrependimento, que ocorre sempre em vida. Depois da morte já não há mais tempo. A morte física fecha a porta para uma segunda oportunidade para o arrependimento e salvação. Portanto, o dia é hoje. O dia de se arrepender é hoje. O dia de voltar é hoje. Na sua infinita sabedoria, Deus leva de uma série de formas o pecador ao arrependimento. E uma delas tem sido os métodos aqui expostos, a própria disciplina. E Paulo espera que, ainda que Satanás puna o corpo físico, a sua esperança é que o espírito daquele homem possa ser salvo antes do dia do juízo. Mas o pecador, preste atenção nisso, esse é um ponto de virada do texto. Mas o pecador não atinge apenas o... Mas o pecado não atinge apenas o pecador, e sim toda uma comunidade. O versículo 6, Paulo diz, não é nada bom que se orgulhem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda uma massa? Parece pequeno, mas ele tem um estrago muito grande, ele transforma muita coisa. E se Paulo não tivesse agido fortemente para excluir aquele homem da igreja, o pecado dele tinha continuado a infectar uma congregação inteira, talvez uma geração inteira. Nós não somos ilhas. O nosso pecado não afeta tão somente a nós mesmos. O nosso pecado sempre irá afetar as pessoas ao nosso redor, ainda que você cometa o seu pecado de porta fechada. A conduta imoral daquele homem apresentava uma ameaça direta à própria existência daquela igreja. Os cristãos, na realidade, vivem em uma grande casa de vidro. O mundo está livre para nos observar e tem observado. Quando a igreja deixa de reprimir um pecado que o próprio mundo condena, a igreja já se tornou ineficaz, irrelevante. E Paulo diz no versículo 13, Deus julgará os de fora. Portanto, vocês eliminem o mal do meio de vocês. Vocês devem fazer isso. A igreja deve tratar seriamente o pecado. Ela precisa procurar levar os ofensores ao arrependimento e à salvação. Ou então, se o ofensor não quiser, se o ofensor permanecer
obstinado em seu pecado, levá-lo à excomunhão, à exclusão da igreja. Precisamos eliminar o mal do nosso meio, porque senão seremos acusados de tolerar o pecado. Em palavras e ações, ela deve demonstrar o ódio intenso ao pecado. A igreja deve demonstrar um ódio intenso a tudo aquilo que desagrada ao Senhor e, ao mesmo tempo, um desejo sincero pela santidade. Essa santidade exige um amor ardente para com Jesus e uma obediência total aos seus mandamentos. Portanto, disciplina não é contrário ao amor, de forma alguma. Quando nós disciplinamos, nós amamos o ofensor, o pecador, porque ele precisa de disciplina. Quando nós disciplinamos, nós amamos a comunidade, que precisa ser livre do fermento que está contaminando toda a massa. Quando nós disciplinamos, nós amamos a honra de Cristo por toda a comunidade aí fora, que tem visto o que se passa aqui dentro. Portanto, na verdade, o amor é disciplina. Hebreus diz que o pai que ama disciplina o filho a quem recebe. E se Deus ama ao nos disciplinar, por que nós faríamos diferente? Isso significa que muitas vezes nós não devemos nos associar com pecadores obstinados, notórios ou não arrependidos, que foram excomungados pela igreja. Sim, nós não devemos nos associar. Paulo diz no versículo 9, 10 e 11, leia comigo. Quando eu lhes escrevi antes, eu disse, lembra que Paulo já tinha escrito uma carta anteriormente, na verdade mais de uma. Ele disse que não deveriam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, aí Paulo está fazendo uma explicação, talvez vocês não me entenderam direito. Com isso eu não me referia aos descrentes que vivem em imoralidade sexual. Eu não me referia aos descrentes que são avarentos, ou seja, os que amam o dinheiro. Eu não me referia àqueles que exploram os outros, ou que adoram ídolos. Eu não estou dizendo para vocês não se associarem com essas pessoas. Geralmente a gente inverte tudo. Eu cresci ouvindo que é crente não podia se relacionar com ninguém que não fosse crente. E Paulo está claramente dizendo o contrário. Ele está dizendo, não, eu não proibi vocês de se associarem com essas pessoas. Não proibi. Mas, e por que não proibiu? Porque senão vocês tinham que sair desse mundo. E na verdade são essas pessoas a quem vocês devem se relacionar para que vocês preguem o evangelho. E versículo 10. O que eu quis dizer na verdade é que vocês não deveriam se associar a alguém que afirma ser irmão, ou seja, alguém que afirma ser cristão, alguém que afirma conhecer a Jesus e que afirma ter sido transformado por ele, mas que vive em imoralidade sexual. E aqui a palavra vive não cometeu imoralidade sexual uma vez. É aquele que vive na prática. Aquele que vive na prática da imoralidade sexual. Aquele que vive na prática da avareza. Aquele que ama o dinheiro e continua amando o dinheiro. Aquele que adora ídolos. Que faz com que o seu coração seja um ambiente seguro para os ídolos da sua vida. Para aquele que insulta e vive insultando as pessoas. Para aquele que é bêbado, ou seja, aquele que tem um estilo de vida de bebedeira, de perder o controle para a bebida ou qualquer outra coisa que tire o seu controle. Ou aquele que explora os outros. Paulo está dizendo, quando alguém afirma ser cristão, dentro da comunidade de vocês, e vive na prática obstinada dessas coisas, eu digo, vocês não devem se associar com essa pessoa. Quando um não cristão faz tudo isso, tenha relacionamento com eles. Mas quando um cristão faz essas coisas, não tenha relacionamento com ele. Não devemos nos associar. Só que deixa eu fazer uma observação para que não ocorram erros aqui. Paulo não está dizendo que é você que decide isso. Paulo não está dizendo que é você que olha para alguém e fala, eu acho esse irmão meio avarento. Vou nem olhar para ele na igreja. Paulo não está dizendo isso. Tanto é que Paulo diz aquilo que Jesus já disse em Mateus 18, que um processo disciplinar acontece onde tem um processo regular, que no final das contas é levado para a igreja, e a igreja exclui e trata como gentil e publicano, como um descrente.
É a igreja quem faz isso. É a igreja que, num processo regular, analisa se aquela pessoa caiu uma única vez em imoralidade sexual, por exemplo, ou se ela vive em um estilo de vida de imoralidade. É a igreja que vai avaliar uma situação e dizer, ok, é essa reunião que Paulo convoca em 1 Coríntios 5, que vai analisar e falar, ok, pessoa está excluída. Paulo não deixa ao bel prazer de qualquer cristão analisar e falar, com essa pessoa não vou comer não. Porque ele diz, né? Nem ao menos comam com gente assim. Dentro do corpo de Cristo, todos nós devemos manter comunhão. Agora, quando alguém começa a viver essa prática, Paulo diz, exclua. E com esse que é excluído, nós não devemos nem comer, nem tomar café junto. Com esses devemos, de fato, não ter nenhuma comunhão. Mas agora, qual é a nossa motivação para fazer isso? Nossa motivação é ódio? A nossa motivação é um senso de orgulho de que eu não peco nisso? Como que outros pecam? Então agora eles vão ver. Porque se eu consigo, por que as outras pessoas não conseguem? Não. Essas não são motivações que nos devem levar à disciplina bíblica. A nossa motivação é aquilo que está meio solto no meio do texto, no versículo 7, quando Paulo diz, livrem-se do velho fermento, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são, e agora? No meio, jogado no meio do texto, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Pergunta, por que raio essa frase está jogada no meio do texto? Olha, dá uma lida. Você está lendo ali o argumento de Paulo que é, um Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E ele continua depois. Qual o sentido disso aqui no meio? Paulo está dando a motivação que precisamos para, de fato, exercermos aquilo que, sem dúvida nenhuma, é difícil. Sem dúvida nenhuma, não é agradável. Nós pais que disciplinamos os nossos filhos, nós sabemos disso. É necessário. Mas pergunta para que pai que gosta. Dói. É ruim. Mas nós sabemos que é necessário. E Paulo dizendo, a motivação que precisamos é lembrar, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E sacrificado para quê? Nós lemos já em Efésios 5. Eu comecei essa mensagem citando Efésios 5. Cristo foi morto para que nós fôssemos santificados. E se a disciplina tem por objetivo a santificação do corpo de Cristo, nós temos que lembrar que Cristo deu a sua vida para a santidade da igreja, para que nós olhássemos e falássemos, não, aqui na igreja a gente não vai disciplinar não. Aqui a gente vai viver uma camaradagem. Aqui a gente vai passar por cima. Aqui a gente vai tolerar. Cristo não tolerou. Cristo teve que morrer para nos santificar, mas a gente vai tolerar em nome do amor. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. É esse o compromisso que Deus tem com a santidade. É assim que Deus leva a santidade a sério. Se Ele levou, essa é a motivação para nós levarmos também. Eu queria terminar com algumas poucas aplicações. Eu quero ser o mais preciso e direto possível. De novo, pode ser que ninguém aqui esteja dormindo com a madrasta. Talvez, ninguém aqui seja culpado de algum pecado de imoralidade sexual. Talvez não com a mesma dimensão que aquele homem. Mas imoralidade sexual, eu acredito que em algum nível esteja. Mas eu não quero que vocês se foquem nesse pecado. Porque nem sempre no meio do corpo de Cristo isso é tão incomum. Mas aqui, vamos falar que não é um pecado que a gente tem escutado pelos corredores. Mas eu quero citar dois. Dois pecados que têm sido citados pelos corredores. Pecados que nós temos tolerado em nosso meio. E que se mudássemos todo esse texto, ao invés de colocássemos imoralidade sexual, e Paulo estivesse dizendo
Eu ouvi falar que vocês têm tolerado a fofoca no meio de vocês. Eu ouvi que vocês têm tolerado a maledicência no meio de vocês. Eu ouvi que vocês têm tolerado aquilo que Provérbios diz que Deus abomina, aqueles que semeiam contenda entre irmãos no meio de vocês. E vocês têm tolerado por quê? Porque vocês não lamentam. E porque vocês não fazem um processo regular sobre isso. Vocês não lamentam. E vocês não excluem. Vocês têm tolerado a fofoca. Eu estou dizendo isso porque já há tempos nós temos, e todos nós temos tolerado a fofoca em nosso meio. Estamos cheios de diz que me disse, de pessoas que dizem que outras falaram outras com motivações tais e tais. Mas existe um outro pecado que nós temos tolerado. Um pecado que está tão claro na Escritura, eu não sei em que momento que nos perdemos em relação a isso. Mas no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, no resumo de toda a lei, Deus fala que nós deveríamos guardar o dia do Senhor. E guardar o dia do Senhor, embora não se limite a tão somente ou apenas ao culto, certamente não é menos do que isso. E nós temos com muita frequência negligenciado o culto a Deus. Muita frequência. Eu sei disso porque a cada domingo nós vemos uma rotatividade de pessoas aqui. Eu gostaria de acreditar que nesses domingos da ausência de muitos irmãos, os irmãos estivessem em outra igreja. Mas eu sei que muitos não estão. Estão em casa, porque tinham trabalho para fazer, porque tinham outras coisas que não conseguiram fazer no outro dia e precisavam fazer no domingo. E que não estão guardando o dia do Senhor. E não é só o Antigo Testamento que fala sobre isso. O Novo Testamento, Paulo adverte também, lá em Hebreus capítulo 10. Paulo não, o autor de Hebreus. Ele adverte contra aqueles que estavam deixando de se reunir. E ele diz, não façam isso, como alguns fazem. Mas quando vocês se reunirem, encorajem uns aos outros. Ou seja, não basta nem ir à igreja. Não basta ir lá, bater o seu ponto e ir embora assim que as portas ali abrirem. Ele está dizendo, vocês devem se reunir para encorajamento mútuo, para exortação mútua, para cuidado um da vida do outro. Temos dúvida de que isso seja pecado? Não temos, mas por que temos tolerado isso? Domingo após domingo sentimos falta de pessoas. Semana após semana ouvimos novos boatos sendo compartilhados. E nós não seremos santificados enquanto nós começarmos a ter uma atitude mais rígida, mais santa em relação a não tolerarmos o pecado em nosso meio. Paulo não escreveu isso apenas para a igreja de Corinto, Paulo escreveu isso para a nossa igreja. Deixar que essas coisas existam em nosso meio tem feito toda a massa ser levedada. Sabe por que eu digo isso? Porque quando a gente começa a tolerar fofoca, quando a gente vê, a gente está fazendo também. Porque está todo mundo fazendo. Quando a gente começa a tolerar irmãos e começa a ver com muita tranquilidade irmãos que vêm um domingo, somem 2, aparece um domingo, vem outro, aí sobe mais um, aí vem outro e sobe 2. A gente começa a falar, não é tão grave assim. Ninguém tem falado nada. Está tudo certo ser assim. Nós não apenas temos pecado, nós temos influenciado outras pessoas, temos influenciado novas gerações a pensar que o culto é uma mera opção. E talvez nós, os mais velhos, e eu estou me incluindo aqui, peço licença para me incluir nos mais velhos, embora não seja, mas eu também fui criado com pais rígidos, que nunca trataram o culto como uma mera opção. Mas eu fico imaginando que os nossos filhos pensam sobre nós, quando por qualquer coisa nós sumimos. Que imagem que nós estamos compartilhando?
Que influência nós estamos exercendo? Tem feito cada vez mais pessoas de acharem que isso é normal. Nós temos criado uma cultura tem sido formada. Os nossos filhos têm visto as nossas conversas no jantar. Os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens têm visto a nossa frequência aos cultos. Nós temos tolerado o pecado. Eu estou dando só esses 2 exemplos, porque se eu desse muitos outros, a gente talvez não mudaria nenhum. Mas eu estou focando nesses 2, porque têm sido muito claros e evidentes. E não sou eu que estou exortando a igreja, mas a palavra do Senhor tem falado isso. E nós precisamos nos atentar, porque Cristo, o Cordeiro, foi morto para nos santificar.